Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Que a bênção e a graça poderosa do nosso Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, possa encher o teu coração de alegria neste dia especial, neste dia que Deus preparou para abençoar a nossa vida. Eu quero orar nesse dia para que Deus te dê força, Deus te dê coragem, para que Deus te dê saúde. Nesses dias de muitas provações, podemos assim dizer, nesses dias de muitas apreensões, eu quero dizer para você que tudo está no controle do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam também para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a palavra do Senhor, aqueles que dedicam a sua vida para estar na presença do Senhor, para fazer a sua vontade, para alegrar o coração do nosso Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso. Confia no Senhor, deixe o Senhor abençoar a sua vida, e você vai ver que você vai ter momentos de alegria, de felicidade, de paz e de graça. Quero deixar para você, neste momento, uma palavra do Senhor que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 24 em diante. Esta passagem nos relata um acontecimento. Depois que o povo de Deus saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, depois que Deus realizou um grande milagre na vida deles, onde eles atravessaram o Mar Vermelho caminhando, Deus deu estatutos, Deus deu uma palavra através da vida de Moisés para eles, e esta palavra eu quero ler para você, neste momento especial. Diz assim, no versículo 24: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse Moisés ao povo: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha que passagem interessante. Olha que momento especial que viveram aquele povo. E eu sempre falo que aquilo que está escrito na palavra de Deus é para nós meditarmos, porque o Senhor continua o mesmo, Ele não mudou. Assim como Ele realizou milagres na vida do povo que saiu do Egito em direção a Canaã, assim como Ele fez com que o povo passasse pelo Mar Vermelho andando a pé, assim também Ele pode aplainar os seus caminhos e abençoar a sua vida. Mas olha que passagem interessante, porque depois que Deus realizou o milagre de abrir o Mar Vermelho e o povo passar a pé, o povo ele começou a murmurar contra Moisés. O povo começou a reclamar: olha, nós atravessamos o mar, mas nós estamos aqui agora há quantos dias, estamos com sede, vamos morrer de sede agora. Era melhor termos ficado no Egito, que pelo menos água para tomar nós tínhamos lá. E o povo murmurou contra Moisés. Olha que coisa terrível. Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, uma situação que é difícil muitas vezes para nós, e a primeira coisa que nós
encontramos é culpar alguém por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Assim foi com o povo de Israel, assim é nos dias de hoje. As coisas que acontecem conosco, nós queremos jogar a responsabilidade sobre outras pessoas, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Porque se alguma coisa estranha, alguma coisa ruim está acontecendo conosco, é porque nós em determinado ponto, em determinado tempo, em determinada situação, nós não procedemos corretamente conforme aquilo que Deus esperava de nós. E então, quando eles clamaram, quando eles acusaram Moisés, Moisés orou a Deus. Moisés buscou a face do Senhor Todo-Poderoso. E aqui nós aprendemos que nos momentos de confronto, nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, nos momentos que parece que nada mais resolve, nós aprendemos aqui através desta palavra que nós temos alguém que pode nos abençoar, que tem alguém que pode nos orientar, que tem alguém que pode nos socorrer, que tem alguém que pode nos transformar, que tem alguém que pode nos dar uma palavra abençoadora. E quando Moisés clama então a Deus, pede para Deus, Deus, o que eu vou falar para este povo? Porque na verdade o povo está aqui e na verdade eles não têm água para tomar. Eles chegaram num lugar onde tinha água, mas a água era saloba, a água não prestava, a água era contaminada, podemos dizer. E então quando Moisés fala, Deus, o que eu faço agora? Deus mostra para ele um lenho, uma árvore, um galho. E Moisés entende então a linguagem celestial. É interessante que a gente possa entender a linguagem do céu. Deus não apareceu para Moisés e disse, Moisés, pega este ramo aqui, jogue lá na água para a água ficar boa. Não, Deus mostrou para ele. E ele disse, mas como que eu estou aqui, não tinha visto ainda este ramo, este pedaço de galho que está aí? E ele entendeu que era Deus falando com ele. Ele pega aquele galho, ele pega aquele ramo e joga então nas águas, aquelas águas que eram amargas, que eram contaminadas, que eram salobas, e nos diz que imediatamente aquelas águas se tornam potáveis, e eles tomam aquela água. E quando eles tomam aquela água, Moisés faz aquele povo sentar-se ao redor daquela fonte, e Moisés começa, inspirado por Deus, a orientar, a ensinar o povo. E Moisés diz assim, olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos de Deus, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, daquelas que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Primeiro Deus pede alguma coisa, para que depois Ele possa nos retribuir através daquilo que nós não podemos fazer. Primeiro Deus disse assim, olha Moisés, orienta o povo assim, olha, primeiro eles precisam plantar para depois colher. Primeiro eles precisam obedecer a minha voz. Primeiro eles precisam cumprir os estatutos que eu dei para eles através da minha lei, através daquilo que eu falar para eles. Se eles me obedecerem, se eles andarem nos meus caminhos, a palavra é muito clara, diz assim, olha, se ouvires atento à voz do Senhor. Pastor, mas eu não sei como é que é a voz de Deus, eu não tenho ouvido a voz de Deus. É só alguém que não é cego, alguém que é surdo para não ouvir a voz de Deus nesta época de pandemia.
Nós podemos perceber que os acontecimentos, aquilo que está acontecendo, é Deus que está falando com o seu povo, para o seu povo se voltar para Ele, ouvir a sua voz, e andar nos seus caminhos. Olha que, se ouvires atento à voz do Senhor, e fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor. Amados, não é fazer andar retamente nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, nas nossas leis, não. É andar retamente nos caminhos do Senhor. É obedecer à voz do Senhor. É andar nos estatutos do Senhor, não é nos meus estatutos, não é nos meus mandamentos, é nos mandamentos do Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Se nós andarmos retamente nos caminhos do Senhor, se nós ouvirmos a sua voz, se nós fizermos aquilo que Deus manda, Ele não vai pôr enfermidade nenhuma, daquelas que Ele colocou sobre o povo desobediente, sobre o povo que não queria fazer a vontade, o povo do Egito. O governante não queria fazer a vontade do Senhor, por isso que o Senhor colocou aquelas pragas lá no Egito. Então, se nós ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor, Ele diz que Ele quem? Ele, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Senhor que te sara, que sara você, que sara eu. Ele nos sara das enfermidades da alma, das enfermidades do corpo. Ele nos livra do laço do passarinheiro, Ele nos livra da peste perniciosa, Ele nos livra das más companhias, Ele nos livra do animal peçonhento, Ele nos livra de tudo aquilo, de toda pedra de tropeço. Ele nos livra do inimigo que quer comer as nossas carnes, como diz a palavra do Senhor. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós fizermos a vontade do Senhor, Ele vai nos sarar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos transformar, Ele vai nos abençoar, Ele vai aplainar os nossos caminhos. Por isso, o Senhor colocou esta palavra para nós meditarmos nesta noite. E não estou falando isso porque existe essa praga que está por aí, essa contaminação, não. Essa é uma palavra que precisa andar pregada nas tábuas do nosso coração. Esta palavra: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, quando aquele povo fez aquele voto com Deus, fez aquele concerto com Deus, ali ao redor daquela fonte, que era água que não dava para tomar, era uma água contaminada, e Deus mostrou para Moisés, e Moisés, então, através daquele ramo, ele coloca ali, a água se torna potável. Depois que eles saciaram a sua sede, eles se reúnem ao redor daquela fonte, e Moisés prega a palavra de Deus. Moisés diz: olha, meu povo, se vocês andarem nos caminhos do Senhor, o Senhor vai cuidar de vocês, o Senhor vai proteger vocês, o Senhor não vai deixar que vocês sofram daquelas enfermidades que foram jogadas sobre o povo do Egito, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso que nos sara. O povo disse: então, Moisés, hoje nós fazemos um voto para com Deus, hoje nos colocamos diante de Deus, e nós prometemos, de enquanto nós vivemos, andar nos caminhos do Senhor. Nós prometemos, Moisés, diante de Deus e diante de você, Moisés, que nós iremos seguir os mandamentos do Senhor, que nós vamos fazer aquilo que é reto aos caminhos do Senhor, e nós juramos isso perante a palavra do Senhor. Deus recebe aquele voto, Deus recebe aquela aliança,
E nos diz a palavra do Senhor que eles saem ao redor daquela fonte com alegria no seu coração, na certeza de que Deus Todo-Poderoso havia feito um concerto, havia feito uma aliança com eles. E eles saem, nos diz a palavra do Senhor, caminhando com alegria, cantando, louvando e glorificando a Deus. Se esqueceram das tristezas, das angústias, pediram perdão por ter reclamado com Moisés e começaram a andar. E diz que eles caminham um pouco e eles chegam num lugar onde tem muitas palmeiras, onde tem muitas fontes de água, e ali eles se alegraram na presença do Senhor. Deus os conduziu naquele momento, num caminho de glória, num caminho de bênção, num caminho de alegria. E é isso que Deus quer falar conosco, Deus quer fazer conosco. Deus quer nos levar no caminho da paz, no caminho da saúde, no caminho da alegria, no caminho da prosperidade, nos caminhos que nos leva à presença gloriosa do Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Deus nos leva no caminho da cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo é que está a nossa vitória. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É por isso que a palavra do Senhor nos remete àquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário, mas também nos remete, se nós andarmos segundo a palavra, o desejo do Senhor, nos leva ainda lá no sepulcro do Senhor Jesus. Por quê? Porque lá não tem mais ninguém. Nos leva à ressurreição de Jesus, à ressurreição da vitória, à ressurreição da graça, à ressurreição dos nossos sonhos. Por quê? Porque Deus é ressurreição. Por quê? Porque Deus é alegria, porque Deus é promessa, porque Deus é realização, porque Deus é o nosso Salvador. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Não tenha medo de fazer aquilo que é certo. Não tenha medo de repreender aquilo que desagrada ao Senhor, porque o pecado continua sendo pecado desde que Deus criou o homem lá no jardim do Éden. Desde que Adão e Eva pecaram, o pecado continua sendo pecado, e a graça do Senhor continua sendo a graça do Senhor, Deus, sobre a nossa vida. Ainda roubar é pecado, prostituir é pecado, muitas coisas, aquele que está nos mandamentos, na palavra do Senhor, aquilo que desagrada a Deus, Ele abomina. Agrada-te, pois, do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará resplandecer sobre você o seu rosto, e lhes dará paz, saúde, alegria, prosperidade e uma vida abundante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja. Estou orando por você, estou orando para que Deus derrame sobre você a sua bênção e a sua graça poderosa, no nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento, Senhor, pedindo que o Senhor derrame sobre cada ouvinte desta palavra a tua graça, a tua bênção, a tua força e a sua unção. Oro pelos profissionais de saúde, profissionais que estão trabalhando nos órgãos essenciais, que o Senhor os fortaleça, livra-os, ó Pai, da peste perniciosa, blinda eles, Senhor, blinda-nos, ó Pai, com a tua graça e a tua misericórdia, que nenhuma contaminação tenha poder sobre nós, mas que o Senhor abençoe-nos, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de toda obra do inimigo. Nós te agradecemos e nós te louvamos e nós te bendizemos. Não deixa, meu Deus, ninguém partir deste mundo, desta vida, sem ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, e que viva Cristo em seu coração.